Monges guerreiros em filmes, séries, animes, livros, jogos, todos adoram essa figura. Porque na história existiram personagens assim, de verdade. Existe uma estratégia por trás de figuras religiosas guerreiras. E eu vou desvendar elas aqui nesse vídeo. Afinal, toda história boa tem que ter um monge. E se estiver armado, muito melhor. Sou Marco Gimenez aqui do Núcleo Dharma de Ribeirão Preto. E nem só de monges Shaolin vive essa cultura monástica guerreira. Tivemos no Japão também os Sohei, que traduzindo literalmente quer dizer monge guerreiro. E esses tiveram participação bélica comprovada bem maior do que os seus primos chineses. Vou contextualizar, mas eu quero falar mais da estratégia de se usar uma figura santa numa guerra. Sohei, monge guerreiro, é um título e não uma ordem. No Japão, diferenças entre escolas budistas criam rivalidade entre grupos. Já começaram mal. Puta que pariu, não entenderam nada do que eu falei, estão brigando? Assim não dá. Os templos então eram descentralizados, espalhados pelo país e totalmente independentes. Como sabemos, o Japão teve muita guerra interna. Ataques, mortes e saques poderiam ocorrer em qualquer local, inclusive em terras monásticas. Então, meio básico, aprender a se defender. O ponto forte desses monges eram as armas de vara. Por quê? Pra que eu vou cortar assim de pertinho? Se eu posso cortar aqui de longe, não é melhor? Mais seguro? Ó, lá de longe. No caso, usavam a conhecida naginata e tinham mais de um modelo. E na verdade, a gente já falou disso aqui no canal. As espadas foram secundárias na maioria das guerras japonesas. Usavam armaduras nas pelejas porque eram homens santos e não homens idiotas. Eram armaduras iguais às do samurai, porque era o que tinha de melhor tecnologia e a proteção mais eficaz para o local e época. E, em geral, carregavam o rosário e eram identificados por panos brancos na cabeça. Seria um uniforme? Vamos entender isso, Jujubinha? Vamos para as estratégias ocultas. Eles carregavam um oratório portátil nas batalhas, iam para a guerra devidamente identificados como monges homens santos, num país de castas, onde ou você era nobre, ou era samurai, ou era quem se ferrava e bancava tudo isso. Monges já se colocavam fora dessa organização. Tinham supostamente um aval divino. Serviam e eram abençoados por uma grande entidade. Lembrem, estamos falando de algo há 10 séculos atrás, onde ignorância e superstição eram a regra. Hoje o povo não cai mais em papo furado esotérico, não. Eu, Walter Mercado, selecionei para você os mais poderosos videntes do Brasil para acender uma luz em seu caminho. Essa rebeldia trazia simpatia para com o povo. Alguém de fora das castas que poderia bater de frente com os guerreiros oficiais. E tem mais, matar alguém em frente a um mikoshi ou algo do gênero, que é um oratório levado para a guerra, era heresia, sacrilégio, a ser amaldiçoado e todo blá blá blá. Enfrentar alguém que servia ao Deus que você acredita também deve te abalar um pouquinho psicologicamente. Então, além do treino árduo, a fé de que a batalha ia muito além do plano terreno, o desapego e toda a estratégia construída em volta fazia com que esses monges representassem a diferença quando contratados para uma batalha. Contratados? Mais ou menos. A partir do século XII, os daimyos começaram a chegar assim mais juntinho dos templos em suas terras. Lembram, eram independentes, descentralizados e espalhados pelo país. E convenciam, através de vantagens e até recursos, os monastérios a entrarem nas fileiras de batalha. Monges nada bobos que até incluíam armas de fogo em seu arsenal e tiveram participação ativa na história da guerra dentro do Japão. Mas Oda Nobunaga, a partir de 1571, entendeu que a fera alimentada poderia sair do controle e, já tendo poder suficiente para garantir suas vitórias, decidiu cancelar essa história de homem santo armado, que o povo curtia e que descia a porrada, a lâmina e até o balaço com pólvora, mesmo não sendo da casta guerreira oficial. Começou o extermínio destruindo todas as ordens. Nada de ancapistão budista no meu feudo. E o que eu quero dizer para você nesse vídeo
Nada. Muito menos que você fazer parte de uma ordem independente, que sabe manusear armas, que tenha membros infiltrados no sistema e que corre beirando a margem da sociedade, aproveitando bem o que ela oferece, mas com acesso ao que ela proíbe, seja um modo de vida que te torne menos escravo e talvez um pouco mais apto a sobreviver aos daimyos atuais, eu nunca diria isso, beleza? Bitcoin, tiro desportivo, informação descentralizada, eu nunca pesquisaria nada disso. Ainda mais que hoje deve ter paredão no BBB. Vamos ser felizes, gente. Relaxa, tá tudo certo. Vai ficar tudo bem no final.